Bem-vindos a mais um podcast do ABJaú e hoje a gente tem a grande satisfação de receber a doutora Aline Camargo, que vai tratar do direito internacional, principalmente quanto à imigração e à migração. Fique aqui para nos acompanhar para ouvir bastante sobre esse tema tão relevante. Iniciamos hoje aqui mais um podcast do ABJaú. Lembrando que o podcast aqui do ABJaú é uma parceria entre a diretoria da ABJaú, é uma parceria também com a ESA, do núcleo aqui da ABJaú, e também da Comissão de Marketing Jurídico. Portanto, o nosso agradecimento ao Dr. Adão Marcos de Abreu, nosso presidente, ao Dr. Wilde Galeassi, que é presidente da Comissão de Marketing Jurídico, que cuida dos aparatos todos aqui tecnológicos para que isso possa ir ao ar, e também quanto à gravação, edição. Então, nosso agradecimento também. Eu sou o Matheus Samuraranha, atual vice-presidente da ABJaú e coordenador do núcleo da ESA-Jaú. Peço para que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube para que recebam, as notícias aí atualizadas dos novos podcasts. E como já mencionado, hoje a gente tem a grande satisfação de receber aqui a doutora Aline Camargo. A doutora Aline Camargo é atual presidente da Comissão de Criança e Adolescente aqui da nossa subseção, mas hoje ela vem tratar aqui de um tema bem importante, bem interessante, quanto ao direito internacional, sobretudo quanto à imigração e migração. Então, passando a palavra aqui para a doutora Aline, eu pediria para que ela se apresentasse brevemente aí do seu currículo, da sua formação, e aí ela já entrasse no tema quanto ao direito internacional, aspectos da imigração, da migração, demonstrando ser esse um nicho importante de atuação, a partir de vistos, enfim, a gente quer ouvi-la aqui, doutora Aline. Obrigada, doutor Matheus, boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecê-lo e parabenizá-lo, pela iniciativa, parabenizar aí a diretoria também, agradecer ao doutor Wilde aí nos trabalhos, nos auxílios técnicos. E me apresentando brevemente, eu sou advogada, o ano que vem eu completo aí 15 anos de profissão. Desses 15 anos, são mais de 10 anos atuando na área de cidadania, italiana. Eu possuo pós-graduação em Direito de Família e Sucessões. E agora, este ano, eu estou concluindo a minha pós em Direito Internacional, Imigração e Migração, que é um tema que eu gosto muito. A gente, às vezes, algumas áreas do direito nos escolhem, doutor Matheus, e a área de imigração foi uma delas, Eu já vinha atuando com cidadania italiana, como eu disse, há mais de 10 anos aí, e eu fui enxergando dentro dessa área, outras oportunidades e outros nichos, como outras cidadanias, acesso a vistos, Então, é um campo muito bacana, que eu gosto muito de trabalhar e tem muito trabalho nessa área. Porque às vezes o pessoal pensa, mas não é todo mundo que faz cidadania, não é todo mundo que faz nacionalidade, e vocês não fazem ideia de quantas pessoas requerem aí as suas nacionalidades, principalmente europeias, Tem também questões com vistos, ajuste de visto, então tem uma infinidade aí para ser explorado, um campo muito bom aí para se trabalhar e para explorar. Perfeito, assim, a gente percebe realmente hoje, principalmente com o mundo totalmente globalizado, Então, a importância disso aí do fluxo imigratório que a gente tem, enfim. Então, o que eu acho que é interessante a gente colocar aqui também, doutora Aline, para que você exponha para a gente, quanto ao aspecto, essa atuação do colega advogado se dá no âmbito judicial, essa atuação se dá mais na esfera extrajudicial, como se dá essa atuação?
E antes da gente falar da nacionalidade, que a gente vai deixar para os demais blocos, se puder trazer para a gente assim como funciona a parte de vistos, né? Talvez eu acho que o maior interesse aqui seja o visto norte-americano. Então, trazer essa abordagem aí da atuação, se é na esfera judicial, extrajudicial, se é uma mescla disso ou não, e também na sequência para que faça abordagem quanto ao visto, sobretudo aqui americano. 99% da atuação do advogado imigratório é extrajudicial, né? Nós não atuamos no judiciário. Nós só vamos para a esfera judicial quando nós temos que fazer retificações e registros que são negadas no administrativo, né? Ou seja, o cartório nega, aí nós temos que fazer a retificação judicial. Mas é uma coisa bem tranquila, né? Não tem litígio, é uma ação de jurisdição voluntária, então tende a sair mais rápido, né? A gente também atua no judicial quando nós temos que reconstruir algum documento, né? Então nós fazemos também a parte de emissão de registro tardio, né? Porque, por exemplo, nós utilizamos uma certidão de casamento para determinada nacionalidade. Você não tem esse registro civil de casamento, então nós temos que lavrar o registro tardio do casamento. Então aí nós vamos para o judiciário. E a restauração também, às vezes por conta agora, por exemplo, do Rio Grande do Sul, muitos livros dos cartórios se perderam. Então, quando a pessoa, né, que vai solicitar a nacionalidade não consegue emitir uma certidão atualizada, devido a desastres, catástrofes, ou que os livros do cartório se perderam, é preciso fazer, né, a restauração, que é um procedimento que está lá na Lei de Registros Públicos, né? Então, a gente só atua judicialmente nesses casos específicos. Tá. A gente percebe que é um nicho importante, né? Para os colegas que buscam talvez uma atuação não só no judiciário, né? Aí a gente percebe a importância desse nicho aqui da atuação da doutora Aline, que na verdade se pauta sobretudo quanto ao aspecto extrajudicial. E quanto ao aspecto de vistos, né? Se a gente puder fazer a parte introdutória daqui, como tem sido esse procedimento? Parece-me que, pelo menos eu acho, tenho essa impressão de que o visto norte-americano talvez seja o mais demandado, né? Como tem sido esse procedimento? Qual a forma de a gente fazer? Documentação, eventualmente, né? A sua expertise aí na área, doutora Aline, por favor. Ainda complementando a primeira pergunta, a nossa atuação, então, ela é extrajudicial, né? E ela é mais voltada perante os consulados. Então, o advogado imigratório, ele vai atuar perante o consulado, né? Então, assim, é uma atuação administrativa perante o consulado. E também perante os cartórios de registros civis, né? E agora entrando na questão dos vistos, doutor Matheus, falando especificamente do visto americano, existe aí, né, uma crença, quando a gente fala em visto americano, o pessoal já pensa em visto de turismo, né, que é o visto de entrada, de turismo. É um visto bastante procurado, mas não é o único visto, né, de acesso aos Estados Unidos. Hoje nós temos uma infinidade de vistos americanos, vistos de trabalho, vistos de estudo, né, vistos de au pair, que hoje também é muito buscado. Então, são formas, né, de você imigrar legalmente para os Estados Unidos. Os procedimentos, né, a gente fala aplicação. Então, a gente faz a aplicação do visto, né, perante o consulado, né, americano, faz todo o procedimento, né? Primeiro a gente faz uma análise da elegibilidade, né? E aí a gente precisa verificar, né? Sempre. Tem gente que pode fazer sozinho? Pode. A pessoa consegue fazer sozinha, mas a gente já tem uma expertise, porque é importante ressaltar que quando a gente fala em visto, nós estamos falando em autorização de entrada. E quando a gente está falando em autorização, a gente está falando em soberania do país, em conceder ou não. Então, quando a gente faz uma análise dessa elegibilidade do cliente, a gente já verifica, isso aqui eles podem negar. Porque o que eles não querem? A imigração ilegal. Porque existem muitas pessoas que adquirem o visto de turista, vão para os Estados Unidos e ficam lá ilegal. E é isso que eles procuram ao máximo barrar. Então, assim, os documentos necessários, o que eles querem saber? Né? Eles querem saber o que você está indo fazer lá. Por exemplo, o visto de turismo.
Geralmente você já tem uma passagem comprada de ida e volta, um pacote da Disney, por exemplo, você tem empresa aberta aqui. Então, são os documentos que comprovam que você não vai ficar ilegal lá, que você vai retornar, né? Você vai ter que comprovar que você tem condições financeiras de se manter lá, né? Pelo período que você vai ficar. Então, basicamente, né, são esses os documentos que nós utilizamos para aplicar o visto mais comum, que é o visto de turismo. E aí a renovação do visto é mais tranquila ainda, né? Porque o pessoal fica meio assim receoso de passar pela entrevista, porque eles são bem criteriosos, né? Em todos os vistos passa por uma entrevista, né? E às vezes não dura nem 2 minutos, eles olham para tua cara, devolve o passaporte, pum, bate o carimbo, negado, né? Então, a atuação no visto, né, americano, ela é bem ampla. Existe visto para investidor também, né? Então, é uma infinidade. Também existem os outros vistos para os outros países. Você não precisa ter uma nacionalidade europeia para estar legalmente residindo na Europa, né? A gente tem visto para a Itália, visto para a Espanha, visto para a Irlanda, enfim, para todo o bloco ali da União Europeia, onde a gente trabalha também diante dessas frentes. Perfeito. A gente percebe aí, né, a importância desse tema, a importância também de estar muito bem assessorado, né? Quem está disposto a seguir esse caminho, ou como passeio realmente, ou para que possa residir em algum lugar de forma legal, que é bem importante também, Sim. mas está muito bem assessorado, né? Isso com certeza facilitará o trâmite e acelerará esse trâmite também, tá? A gente faz uma breve pausa e retorna em breve aqui. Retornamos então aqui com o podcast com a doutora Aline Camargo, falando do direito internacional, a parte de imigração e migração, tá? E aí, doutora Aline, a gente já falou da parte dos vistos, né? Mas o enfoque também aqui, de suma relevância, trata-se da nacionalidade, né? Aquisição de novas nacionalidades. Assim, quais as dicas que você poderia nos dar, assim, até iniciando, né, do interesse, porque as pessoas têm esse interesse, né? Quais as vantagens dessa aquisição de uma nova cidadania, dessa nova nacionalidade aí? E também, assim, por onde começar, né? Então, se puder já dizer para a gente, assim, qual o trâmite, por onde começar, quais as vantagens, né? Ou quais os interesses normalmente que movem essas pessoas a requererem essa nacionalidade. E se quiser já na sequência tratar da nacionalidade portuguesa, fique à vontade. Obrigada, doutor Matheus. Bom, a gente costuma dizer que a aquisição de uma nacionalidade europeia, ela abre as portas para o mundo, né? O que a gente quer dizer quando a gente fala isso? Por exemplo, se você quer fazer uma viagem de turismo para os Estados Unidos, você sendo cidadão europeu, você não precisa fazer a aplicação do visto de turismo. Você entra online e preenche o boletim ESTA, que a gente chama, lá do site do consulado americano, e sai na hora ali a aprovação para você entrar nos Estados Unidos, né? Mas Aline, eu não quero só para isso, né? Mas aí quais são as vantagens, né? Você fazer uma pós-graduação, uma graduação, geralmente as pessoas procuram para isso também, né? Para estudar. Muitas pessoas que trabalham em multinacionais, que querem, né, crescer dentro do plano de carreira da empresa, né? Uma coisa interessante que tem nos chegado também é a questão de meninos que jogam futebol, que já estão federados. A FIFA, né, colocou uma determinação lá na União Europeia que só pode contratar menores, né, se eles tiverem nacionalidade europeia, menores de fora dali do bloco da União Europeia. Então, tem chegado essas demandas para nós também. Nós temos atendido aí alguns garotos que jogam, tem um que joga no São Paulo, que adquirem essa nacionalidade e outra coisa, valoriza o passe. Então, são N possibilidades, né?
imigração, então a qualidade de vida melhor, né? Um acesso, né? à educação, bolsas de estudo, de incentivo. Já tenho graduação, quero fazer uma especialização, né, na Itália, ou quero fazer uma especialização em Coimbra. Geralmente, algumas universidades até concedem bolsas, né, de incentivo de estudo para que essas pessoas, né, cidadãos europeus, possam ir lá e estudar e desfrutar, né? E há também quem queira o passaporte vermelho para não passar pela fila da imigração, né? A gente tem até um meme lá, o cara tá no aeroporto, tem aquela fila enorme quando eles estão entrando lá na Europa, né? Então, ou até mesmo nos Estados Unidos, né? A fila da imigração e o cara com o passaporte europeu passa do lado, né? E a vantagem, né, de você poder visitar países, quando a gente fala em visto, a gente pensa logo nos Estados Unidos, mas alguns países, por exemplo, o México, o Canadá, Japão, esses países, né, que exigem visto para entrada, você sendo cidadão europeu, você não precisa, né, é um procedimento muito menos burocrático para ter acesso a esses países, né, do que se você for um mero cidadão brasileiro. Então é por isso, é bastante. E o pessoal que quer ir embora, né? Que quer tentar uma vida na Europa. Já tive muitos casos aí de pessoal que foi com a família inteira, fez a cidadania a italiana e foi embora. E a gente acaba virando amigo, né? Dos clientes e acompanha nas redes sociais. E a pessoa está muito bem lá e não quer saber de voltar. Sensacional, né? A gente percebe realmente essa mudança de vida, esse interesse nos estudos, trabalho, né? Uma melhor perspectiva também para o trabalho, por exemplo, como jogador de futebol, como a doutora Aline falou, ou para crescimento em multinacionais também. Então a gente sabe aí da grande importância e da grande relevância da aquisição dessas nacionalidades, né? A gente está falando aqui da europeia, principalmente, né? Que talvez seja o maior nicho aí para atuação. Mas, enfim, gostaria de ouvi-la agora, doutora Aline, quanto à nacionalidade portuguesa. Qual é o trâmite, né? Quais os requisitos? Tem uma demanda? Acredito que sim, né? Uma boa demanda ali, até por influência da nossa colonização aqui. Então, gostaria de saber, né, nesse primeiro momento aqui, quanto à nacionalidade portuguesa, aquisição da nacionalidade portuguesa, qual é o trâmite aí, né? Brevemente, obviamente, mas para que a gente consiga esclarecer ao nosso público. Por onde eu começo, né? Que eu esqueci de falar. Isso serve para todas as nacionalidades que eu vou falar aqui. A nacionalidade portuguesa, em linhas gerais, ela se aplica a filhos e netos de portugueses. Então, se você é filho ou neto de português, você tem, né, o direito de requerer a nacionalidade portuguesa, tá? Como que é feito esse trâmite? Ele pode ser feito ou pelo consulado, no caso, nós estamos aqui no estado de São Paulo, somos atendidos pelo consulado em São Paulo, tanto como nas conservatórias diretamente em Portugal, né? Qual que é a diferença? O prazo. Se você dá uma entrada numa nacionalidade portuguesa pelo consulado aqui do estado de São Paulo, essa nacionalidade vai sair no mínimo em 4, 5 anos. Fazendo pela conservatória diretamente em Portugal, e aí nós peticionamos, o prazo reduz para até 2 anos. Então, o trâmite vai muito mais rápido. E por onde começa toda essa aventura, né? Na verdade, é um trabalho que eu gosto bastante, eu só não faço mais porque é um trabalho que demanda muito tempo. Então, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo na minha equipe que só faz isso, que é a parte de pesquisa. Primeiro passo, pega um papel, uma caneta, começa de você, começa marcando. Aline, nome dos seus pais, nome dos seus avós, vai subindo a árvore até quando você lembrar. E hoje nós temos alguns meios, né, de pesquisa muito bacanas, né? São pesquisas, são sites de genealogia, inclusive gratuitos, tem alguns pagos, mas tem. Eu particularmente gosto muito do Family Search, que ele é um trabalho lindo que os Mormons fazem, né, voluntário, né? Então, assim, tem muitos livros de todo lugar do mundo, de todos os cartórios, paróquias, igrejas, tá lá, né? Que eles fizeram esse serviço de microfilmar os livros dos cartórios. Então, a gente começa montando, né, rascunhando essa árvore genealógica, né,
fazendo as pesquisas, conversando, né? Se você tiver aí um parente mais antigo, já da família, que conhece a história da família, e reunindo elementos, é um trabalho bem investigativo mesmo. E aí a gente faz pesquisa em sites de genealogia, faz pesquisa nas próprias certidões do registro civil, nas paróquias, né, nas dioceses, e vai ali traçando o caminho do imigrante, né? Porque o primeiro passo para qualquer nacionalidade é ter acesso à certidão de nascimento ou batismo, aí no caso, como a gente está falando da portuguesa, do português de origem, tá? Então, o documento principal é o batismo dele. Depois nós vamos usar os documentos, certidões que comprovem a minha descendência, a minha ligação com esse português, que são as certidões de nascimento, casamento e outros, né, documentos que o consulado e as conservatórias também exigem para a concessão dessa nacionalidade. Em linhas gerais, a portuguesa é isso. Tá. A nacionalidade portuguesa acredito que seja mais célere, mais rápida, assim, no sentido de ser menos burocrática, né? Sim, Por sermos nações irmãs ali, sim, né? sim, sim. Talvez seja menos burocrático, né? Sim, sim, perfeito. Porque para outras, né? Porque assim, a gente fala do CPLP, né? Que é a comunidade dos países de língua portuguesa. Porque senão, um dos requisitos da lei da nacionalidade portuguesa seria falar o idioma. Mas devido à nossa ligação, né? Isso não se aplica a nós. Então, é mais fácil chegar, né, até ter acesso à nacionalidade portuguesa. E aí a gente consegue transmitir para os descendentes, né? Então faço, por exemplo, eu sou neta, eu faço, saiu a minha, meu filho sendo bisneto, eu consigo transmitir para ele. Perfeito. Isso é bem importante a gente lembrar que além de adquirir a nacionalidade, a gente acaba transmitindo para os nossos herdeiros, né? Isso. Nossos descendentes aí. Fiquem aqui, nos acompanhem para que a gente ouça muito mais e aprenda muito mais quanto a esse tema tão importante. A gente já volta. Voltamos então para o nosso último bloco aqui de informações com a doutora Aline Camargo, tratando do direito internacional quanto à imigração e imigração. Então, eu gostaria de ouvi-la agora, quanto à nacionalidade também italiana e a nacionalidade espanhola, que eu acho que são as que a gente tem também grande demanda, né? Então, como funciona o trâmite, os detalhes, né, nuances de cada uma dessas nacionalidades aqui, doutora Aline, por gentileza. É interessante você falar porque a portuguesa foi a maior imigração, né, que nós tivemos no Brasil, seguida da italiana, né? E a espanhola foi a terceira maior imigração. Tanto que aqui na nossa região, o que mais teve foi italiano e espanhol. Então, a gente está numa região aqui que é bastante agrícola, e como eles vinham para isso, né? Vieram muitos espanhóis e italianos para cá. Eu vou começar falando da italiana, que é uma nacionalidade que ela não tem limite de geração. Importante, né? Essas três nacionalidades, gente, elas são as chamadas ius sanguinis. Então, é o direito de sangue. Na verdade, a gente já, se você é descendente, você já é, né? Italiano ou espanhol ou português, o que você faz, né? É um procedimento para ver, né, para provar a sua linhagem e ver reconhecida a sua nacionalidade. A italiana, então, ela não tem limite de geração. Ah, o meu pentavô era italiano. Por enquanto, porque todo ano lá no parlamento o pessoal tenta colocar alguma regra lá para limitar a geração e tal. Mas por enquanto ela não tem limite de geração. Como que a gente adquire elas? Hoje são três formas, tá? Ou você faz aqui pelo consulado, do local da sua residência, no caso nosso, consulado de São Paulo, fila de espera 7, 8 anos. Ou você faz diretamente na Itália, reúne a documentação, vai para a Itália, fica lá atualmente em média 120 dias, 180 dias, sai a sua nacionalidade. Ou a terceira via, que atualmente é a mais buscada, né? Que nós reunimos, preparamos toda a documentação aqui, enviamos para um colega italiano, ele ingressa com uma ação judicial na Itália, né? Aí você não precisa ir até lá, aguarda o trâmite processual aqui, em média de 2 anos a 3 anos sai a sua nacionalidade. Mesma coisa, árvore genealógica, pesquisa de documento,
Uma coisa que eu não falei, retificação. O que que é retificação? Retificar esses documentos, deixar eles em ordem, porque havia muita, né, variação nas grafias dos nomes, dos sobrenomes dos imigrantes, né? Porque era uma língua diversa da nossa, né? Então eles desembarcavam no porto, eles falavam a língua deles, o nome deles, quem estava lá recebendo anotava o que entendia, né? Então tem que corrigir esses documentos, né? Árvore genealógica, nacionalidade, certidão de nascimento, né, ou batismo desse imigrante e puxando todas as certidões da linhagem, né, para poder requerer, seja qual via você for optar, né? E dependendo aí das 3 vias existentes, existem, né, alguns documentos a mais, outros a menos, mas basicamente é isso. Né? Tudo começa pela certidão do italiano aí, do imigrante de origem, né? Agora, a espanhola, gente, a espanhola, ela é uma nacionalidade que quem tem direito tem que aproveitar, porque ela está com prazo para requerer. Ela foi decorrente de uma lei que foi promulgada em outubro de 2022, que iria se encerrar agora em outubro de 2024 e foi prorrogado por mais um ano, ou seja, outubro de 2025. Então, quem é descendente de espanhol até a linhagem de bisneto, dependendo do caso, ela é para filhos, netos, bisnetos e, dependendo do caso, você alcança até trineto. Tem que correr para solicitar essa nacionalidade, porque o prazo vai acabar. E então, se você está cru, se você não tem pesquisa nenhuma, você não sabe de onde ele veio, geralmente o pessoal procura e fala assim: ah, meu avô veio de Granada. Tá, mas Granada é a província. É como a gente falar, ah, é porque meu avô veio do estado de São Paulo. Tá? Qual cidade que ele veio? E é uma pesquisa diferente da italiana e da portuguesa, bem difícil. E a lida com os cartórios da Espanha, porque a gente não lida só com os cartórios aqui, tá? A gente briga muito com o cartório lá de fora também. É muito demorada, né? Morosa. Para vocês terem uma ideia, eles estão na época do fax ainda lá, eles usam fax lá, né? Então precisa aproveitar. A mesma coisa, nascimento ou batismo de espanhol de origem e reunir as certidões. Onde é feito? Tudo no consulado que atende o local da sua residência. Consulado aqui nosso é o consulado de São Paulo. Prazo para concessão, em média, 3 anos. Em síntese, é isso. Perfeito, né? A doutora Aline, assim, com muita propriedade, traz para a gente aqui, né, os principais detalhes aqui da aquisição dessas nacionalidades. Como ela muito bem colocou aqui, é importante para a aquisição de direitos, reconhecimento como cidadão, né? Portanto, direitos e obrigações. Clássico aqui, quem tem a cidadania, a nacionalidade italiana, vota, né, na Itália, vota hoje pelos Correios, né? Há muito tempo assim é feito. Então a gente sabe que é esse o trâmite para a gente poder fazer. Agora, só ressalto e reforço a importância de termos a atuação de uma pessoa que conheça a Yara. Claro, a pessoa pode ir por vontade própria, correr atrás, né? Ir atrás da documentação, atrás de todo o trâmite, mas assim, tendo o auxílio, o acompanhamento de um profissional que conheça aí, com certeza será um trâmite mais célere, né? Menos moroso e menos burocrático aí. Tá? Então a gente agradece aqui a doutora Aline Camargo pelos seus esclarecimentos quanto a um tema tão importante, tão relevante para o dia atual, para os dias atuais, mas também lembrando que quem adquire a nacionalidade, ele transmite aos seus descendentes. Isso também é importante. Se para você talvez hoje não interesse muito, talvez para o seu filho, para o seu neto, isso interessará. Tá? Então, mais uma vez, a gente agradece aqui a doutora Aline pelos seus esclarecimentos, por poder inserir aqui o podcast do ABJaú na sua agenda, nos seus compromissos pessoais e profissionais. Então, peço para que ela faça as suas considerações finais aqui. Eu que agradeço mais uma vez poder falar de um tema que eu gosto muito, né? Eu gostava muito e gosto também do direito de família, mas a nacionalidade é algo que, sei lá, eu tenho um carinho muito especial, né, por ela em atuar com isso. Como conversávamos aqui, né, no intervalo, você poder contar novamente a história desses imigrantes através do caminho que eles percorreram, a vida que eles fizeram aqui, e um pouco do que a gente é hoje, né? A gente deve, se não
muito, né, a eles, né, que deixaram, né, suas casas, sua família, seus amigos e vieram para essa terra aqui e construíram esse país lindo que a gente mora aqui e tão abençoado, né? Então, assim, mais uma vez agradeço. Realmente, a diferença, né, é encurtar os caminhos, encurtar o tempo, né? A gente sabe, eu brinco, a gente sabe o caminho das pedras, porque não é porque não atua, né, judicialmente que não tem problema, tem sim, mas a gente, com a expertise que a gente já sabe o que falar, o que pedir, como pedir, e isso acaba facilitando bastante o processo. E eu quero agradecer aqui também a todos aqueles que reconhecem o meu trabalho e me procuram e me dão a oportunidade de recontar a história desses ancestrais e resgatar, né, essa ancestralidade. Meu muito obrigada e muito obrigada, Dr. Wilde, mais uma vez aí pelo auxílio. Doutora Aline, sempre brilhante, sempre muito precisa. E a gente agradece mais uma vez a ela, agradece o doutor Wilde mais uma vez, presidente da Comissão de Marketing Jurídico, doutor Adão Marcos de Abreu, nosso presidente aqui da subseção. Sem eles nada disso seria possível. E nos acompanhe aqui, que em breve teremos novos episódios. Um abraço a todos.